A reforma trouxe algum tipo de prejuízo para o corpo de Cristo? Eu entendo que não. Eu entendo que a reforma foi um movimento extremamente benéfico para a igreja. A reforma foi um movimento enriquecedor para o corpo de Cristo. Eu sei que muitos acusam a reforma de trazer para o seio da igreja a divisão, uma vez que até aquele momento nós tínhamos basicamente uma só igreja cristã no Ocidente. Todavia, nós precisamos olhar que igreja era aquela. Será que era uma igreja que correspondia ao que a Escritura dizia? Óbvio que não. Era uma igreja que nós percebemos que a tradição estava acima da própria Escritura. Era uma igreja que as heresias dominavam. Era uma igreja que a estrutura dela estava corrompida. Era uma igreja que o paganismo estava fortemente. O que nós vemos, na verdade, era uma igreja que tinha perdido os rumos no decorrer da história. A reforma foi um movimento que trouxe de volta a Escritura, foi um movimento que resgatou a pureza da igreja. Eu sei que para muitos a unidade parece ser um fator assim determinante, mas nós precisamos pensar que tipo de unidade que a Escritura diz. A Escritura, quando fala de unidade, ela fala da unidade de uma só fé, de um só Senhor, de um só batismo. Nós não podemos sacrificar a verdade no altar da unidade. Para nós, a unidade corresponde com a unidade com aquilo que os apóstolos instituíram na igreja. A igreja é una uma vez que ela é apostólica, uma vez que ela segue os princípios dos apóstolos. E o que a reforma fez foi resgatar exatamente esta igreja, a igreja dos apóstolos, a partir do princípio da Escritura. Mas se você perguntasse, os reformadores cometeram algum tipo de erro no decorrer do processo? Eu diria sim, os reformadores eram humanos e naturalmente que eles erraram. Por exemplo, os reformadores cometeram o erro de divergirem muitas vezes em questões secundárias e não conseguir manter a unidade nessas questões secundárias. Nós vemos um episódio triste envolvendo Lutero e envolvendo Zwinglio. Zwinglio inicia a reforma na Suíça e Lutero na Alemanha. E estes dois grandes líderes, de certa feita, se reúnem para poder conversar sobre os rumos. E eles, embora concordassem com praticamente todos os itens daquela reunião, eles discordaram sobre o conceito de ceia. E eles não conseguiram chegar a um consenso. E o triste da história foi que Lutero rompe de forma dura com aquele movimento, e Lutero sai, e Lutero passa a fazer duras críticas à reforma que acontecia na Suíça. Óbvio que nós poderíamos ter tido uma reforma um tanto quanto que mais unificada, se os líderes da reforma soubessem conviver melhor com as divergências secundárias. Mas o saldo é extremamente rico. A reforma protestante foi um grande benefício para a Igreja de Cristo. Eu diria até mais, até mesmo para o próprio mundo. A reforma trouxe luz a um mundo de trevas.